És a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Números, capítulo 13, por favor. Livro dos Números. Leva esse nome porque é o livro que mais registra números na Bíblia. Somente por isso, nada mais. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Se você é bom de memória e frequenta os cultos há algum tempo, você deve se lembrar que há um tempo atrás nós falamos nesse texto. E eu quero voltar a esse texto e tirar algumas lições para a nossa vida, lições muito práticas para a nossa vida, a partir novamente desse texto. Existem alguns textos na Bíblia Sagrada que, à medida que a gente vai lendo, parece que a gente se identifica mais com eles, né? E eles entram na nossa cabeça, e vez por outra Deus traz esse texto à nossa memória e fala com a gente de uma maneira tão clara. Esse é um dos textos em que Deus sempre ministra ao meu coração. É um texto que Deus sempre usa para me encorajar. E eu queria que também essa noite Deus trouxesse um pouco desse encorajamento a você, dessa força, desse poder que vem do alto, para que você prossiga adiante, vá adiante nos seus sonhos, nos seus projetos. Eu vou ler
alguns versículos do capítulo 13, começando no versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Versículo 25. Desculpem, antes do 25, versículo 18. Versículo 18 do capítulo 13. Vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos? E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Versículo 25 agora. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os zebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam no pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Depois continuamos no capítulo 13, deixe marcado na sua Bíblia esse texto aí, Números. Depois continuamos no capítulo 14, melhor dizendo, deixe marcado aí no capítulo 13. Eu queria começar a nossa reflexão trazendo para você uma frase. Deus coloca diante de nós oportunidades. Dependendo das nossas escolhas, nós avançamos, crescemos ou nós retrocedemos. Deus coloca diante de nós oportunidades. Ricas oportunidades. Dependendo de nossas escolhas, nós avançamos e crescemos ou retrocedemos. Pessoas, famílias, igrejas, cidades, nações, todos os dias estão diante de ricas oportunidades. Oportunidades que a cada dia se renovam pelas misericórdias de Deus. O texto que nós acabamos de ler se refere a um momento histórico na vida do povo de Israel, na vida da igreja de Deus no Velho Testamento. Depois de 40 anos de peregrinação, de busca, de caminhos e descaminhos, finalmente, eles chegam à porta de entrada da terra prometida. Fim da busca, fim da caminhada.
muito próximos, mas muito próximos de ver o sonho há tanto tempo acalentado ser realizado. Esse povo aqui tem muito vivo na sua memória, 40 anos atrás, quando Deus, de uma forma extraordinária, manifesta o seu poder e tira esse povo da escravidão do Egito. São 450 anos de escravidão, 450 anos de limitações, 450 anos de sofrimento, 450 anos em que esse povo tem a sua autoimagem quebrada. São 450 anos em que esse povo vive a frustração, vive a derrota. Finalmente, o tempo de Deus chega na vida desse povo. 450 anos aproximadamente. Então Deus levanta Moisés. E mais ou menos o texto diz assim, Êxodo capítulo 3, versículo 8. Por isso, é Deus dizendo, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Eu quero que você preste bastante atenção nesses destaques do texto. Deus falando com Moisés: Moisés, por isso eu desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra para uma terra que mana leite e mel. Por isso, Moisés, eu desci. Por isso, Moisés, eu me manifestei. Por isso, Moisés, eu me envolvi. Por isso eu desci até vocês. Fiz com que vocês percebessem claramente a minha presença. Foi para tirar vocês dessa terra, dessa vida. Foi para encerrar esse capítulo na vida de vocês e começar uma nova história. Por isso, Moisés, eu desci e vim até vocês. E eu vou levar vocês, Moisés, os meus planos para vocês, os meus planos para a sua vida e para a vida do meu povo, para levar vocês para uma terra boa, ampla, que mana leite e mel. E no capítulo 6 de Êxodo, disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Mais uma vez eu quero repetir o texto para você gravar. Disse o Senhor a Moisés: Moisés, agora você vai ver o que eu hei de fazer. Eu vou tirar o meu povo com mão poderosa. E com mão poderosa, Moisés, vocês vão sair da terra do Egito. E eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Você observou nesses dois textos quem é o sujeito da ação? Você observou quem está conduzindo a história? Você observou quem que está no controle ou no comando aqui? Você observou como que o trato de Deus é muito pessoal? Por isso, Moisés, eu, Deus, desci até vocês. Por isso, Moisés, com mão forte, eu estou tirando vocês dessa escravidão. Por isso, Moisés, com mão forte, eu estou encerrando esse capítulo. Mas, Moisés, a bênção não para por aí, não. Eu quero levar vocês para um outro lugar muito maior e muito melhor. Você observou quem que está no controle? Depois disso, vieram as 10 pragas. Uma praga, Moisés vai até o faraó. Faraó, deixa o meu povo ir. E faraó assim, pode ir. Quando o povo estava na saída, faraó se arrepende, manda o povo voltar. Isso vai uma, vai duas, vai 3, vai 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 vezes. A promessa de Deus na vida daquele povo era de tirá-los do Egito e levá-los para uma terra que mana leite e mel. A promessa de Deus era para pôr fim num capítulo da história e começar outro. Mas essa promessa não se cumpriu imediatamente. O cumprimento da promessa foi um processo. O cumprimento da promessa foi um processo. Muitos anos mais tarde, 40 anos mais tarde, esse povo, depois de sair do Egito, e entrar por situações das mais diversas, complicadas, difíceis, a ponto de uma vez esse povo saindo, você lembra bem da história do Mar Vermelho, esse povo fica sem saída, não tem como ir para o lado direito, para a esquerda, não tem como voltar atrás, para a frente estão as montanhas, está o mar, de lado das montanhas, e então esse povo começa a pensar, meu Deus, mas o que nós viemos fazer aqui, Moisés? Você nos tirou do Egito, agora nos coloca nesse beco sem saída. Mais adiante, esse povo percebe que não tem mantimentos, então eles precisam da ação de Deus, providenciando as suas necessidades, e Deus faz com pontualidade. Enfim, uma série de experiências que acontecem durante esses 40 anos, até que finalmente chega no capítulo 13 de Números, conforme o texto aqui. Disse o Senhor a Moisés. Eu pergunto a você, quem está no controle da história aqui, de novo? Disse quem a quem? Disse o Senhor a Moisés. Meu irmão, a Bíblia não registra essas coisas por acaso. Poderia ter sido outro tipo de registro. Então Moisés disse ao Senhor, não. Moisés, finalmente chegou a hora. Envia espias para olhar a terra que vocês vão tomar posse. Eu queria que você parasse um pouquinho e se transportasse para essa história. E tentasse, de alguma forma, fazer aí as devidas adaptações. Estabelecesse uma comparação dessa caminhada do povo de Deus, saindo do Egito, passando 40 anos por caminhos e descaminhos, vivendo experiências difíceis, amargas, e, desculpe a expressão, muitas vezes quebrando a cara, vamos usar um português claro, mas finalmente chega, vence esse período de caminhada, termina o processo, eles estão ali prestes a tomar posse dessa bênção e experimentar um novo tempo nas suas vidas. E Moisés então diz, envia lá espias para olhar essa terra. E ele diz assim, Deus dizendo a Moisés, Moisés, envia espias para que olhem a terra, para que olhem a bênção que eu hei de dar. A promessa que foi dada lá em Êxodo, há 40 anos atrás, aqui é renovada. Moisés, está lembrado daquela promessa? Eu não esqueci. Então envia espias para olhar a terra que eu vou te dar, que eu prometi há 40 anos atrás. Quando você estabelece essa comparação, você talvez faça uma pergunta que eu fiz. O que a terra prometida significa para nós hoje? Pastor, se o senhor está falando que eu posso estabelecer tranquilamente essa comparação, e você pode mesmo colocar a sua vida de forma comparativa com essa caminhada, o que significa, então, a terra prometida? Em primeiro lugar, a terra prometida, desde o início, significa o céu. Essa é uma interpretação que não tem erro. A terra prometida que eu e você almejamos não é aqui na terra, é no céu. Vida eterna nos céus,
presença de Deus eterna, gozo eterno da presença de Deus. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa vida, quarta-feira o assunto do estudo bíblico é esse: o céu. Mas a terra prometida significa também bênçãos presentes. Não é só bênção que você vai receber. Ela significa bênçãos que vão acontecer agora na sua vida. Bênçãos tão necessárias e tão importantes. Por exemplo, a terra prometida pode significar alegria de viver em Cristo uma nova vida. A terra prometida pode significar para mim e para você a alegria de viver com Cristo. Até agora, você saiu do Egito, caminhou pelo deserto sozinho. Enfrentou todos os caminhos e descaminhos sozinho, batendo a cabeça, sem entender nada do que aconteceu. Mas da agora adiante, que você está em Cristo, é uma nova vida, em que você vai experimentar uma alegria que você nunca experimentou. Essa é a sua terra prometida. A sua terra prometida, para onde você caminha, nunca perca de vista, é o céu. Essa é a bênção definitiva, completa. Mas até você chegar lá, você vai ter alguns lances. Você vai poder experimentar essa alegria que será completa aqui na caminhada terrena. É para isso, ou por isso, que Jesus disse: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Ele não disse, não é para que vocês tenham lá no final, não. É agora, é tempo presente. Eu vim para isso, para que você comece a viver essa alegria, para que você comece a desfrutar dessa vida abençoada agora. Foi para isso que eu vim. Então a terra prometida é o desfrutar dessas bênçãos incontáveis de Deus na sua vida, a partir do momento que você vive em Cristo. A terra prometida pode ser também a solução de impossibilidades que há tanto tempo você vem suportando. Solução de impossibilidades, coisas que você não pôde fazer, coisas que você foi impedido de fazer, coisas que você não conseguiu fazer por causa das suas limitações, e enfim, por causa de uma série de razões, mas que você sempre sonhou em fazer. Agora você vai poder fazer. E aí você pode aplicar isso para a sua vida conjugal, para a sua vida pessoal. Pastor, eu sempre sonhei, e como eu já ouvi de tantos casais falando comigo, pastor, o meu sonho um dia era entrar nessa igreja com a minha esposa. Esse é o meu sonho. E alguns falam assim, pastor, eu queria... Será que você podia me casar? Porque eu vivo com a minha esposa há tantos anos, mas o nosso sonho é entrar numa igreja e ter a bênção de um pastor. E eu falei assim, vai ser um dos dias mais alegres da minha vida, eu vou me alegrar junto com vocês. Ele falou, esse é o sonho, pastor. Tem muitas pessoas que elas sonham com coisas assim a vida toda, com essas bênçãos, mas não conseguem realizá-las. Como um diácono que disse para mim, pastor, hoje eu estou realizando meu sonho. A minha filha está sendo batizada. Toda a minha casa agora, todos estão servindo ao Senhor. Essa é a última que faltava. Quanto tempo aquele diácono sonhou com isso? E aquilo que ele julgava impossível, porque quando ele se converteu, eu lembro bem da experiência dele, ele chegou para mim e falou, pastor, minha situação está crítica, é só Deus mesmo para dar um jeito. E eu falei, ainda bem que você crê em Deus. Ele falou, é só Deus, pastor, não tem mais jeito. Então Deus entrou na vida dele, transformou a vida dele, depois veio a esposa, vieram os filhos, e aquele sonho que ele achava impossível de ser resolvido e impossível de ser realizado, agora estava sendo realizado. Então, essa terra prometida para nós pode ser isso, a solução de impossibilidades há tanto tempo suportadas. A realização
do nosso potencial de servir dentro do corpo de Cristo. Pode ser a sua terra prometida. Como eu já vi muita gente me dizer, pastor, eu sonho em fazer alguma coisa na igreja. Eu falei assim, mas então vamos realizar esse sonho. Eu sonho em poder servir, mas tem isso que me impede, tem aquilo que me impede, mas eu vejo as pessoas fazendo as coisas na igreja, se envolvendo nos ministérios. Eu sonho um dia em fazer isso. Há muito tempo que eu penso isso, mas eu tenho problema com isso, eu tenho problema com isso, eu tenho dificuldade com isso. Às vezes essas limitações estão dentro de nós, não estão nem nos outros, são nossas, mas são limitações, enfim, querido. A realização desse potencial que Deus te deu dentro do corpo de Cristo para servir, para ser uma bênção, pode ser a sua terra prometida. A terra prometida também pode ser o viver, o experimentar as providências divinas no labirinto em que às vezes a gente se encontra. Eu já vi muita gente assim, com problemas, com crises, que os anos vão chegando, o tempo vai passando e a crise não se resolve. Mas enquanto a crise permanece, ele vai experimentando as divinas providências de Deus. E um dia a pessoa olha para trás e é invadida por aquele sentimento de gratidão que ela não sabe nem expressar. Falou, meu Deus, como eu cheguei até aqui? A terra prometida pode ser o experimentar do poder libertador de Deus. Existem muitas algemas que estão na nossa alma. Existem muitas fobias, muitos medos e muitos traumas alojados, muitas vezes, lá no nosso interior, que são extremamente limitadores. Você convive com eles, você já se acostumou com eles. Talvez pouquíssimas pessoas, ou só você mesmo e Deus sabem desses traumas, dessas fobias, desses medos, que impedem você de avançar, de crescer. Aí, de repente, Deus visita você e liberta você disso. Eu contei esses dias de uma experiência que eu vi também de uma família na igreja assim. Pastor, nós estamos aguentando isso sozinho há muito tempo. Nós nunca tivemos oportunidade de falar sobre essa dor da nossa alma. Nós guardamos por muito tempo a dor que foi ter perdido o nosso filho ainda muito novinho. Quanto tempo nós guardamos essa dor? O senhor já deve ter visto eu chorando muitas vezes, o senhor nem sabe por quê. Eu falei, realmente, nunca falamos disso com ninguém. E aí a pessoa foi contando o trauma, a dor que ela foi carregando durante anos e anos, a ponto do marido dela olhar e falar assim, eu estou surpreso, porque ela nunca me falou isso. Quer dizer, ela guardou sozinha. Aí, de repente, meus irmãos, raiou uma luz do céu. O poder de Deus. É como se Deus estivesse falando com ela, igual fez com Moisés. Eu desci aqui para libertar você desse medo e desse trauma. Você está livre, você está curado. E a pessoa derramava em lágrimas e falou, pastor, estou sentindo a presença de Deus me curando hoje disso. E a partir de hoje eu quero dar testemunho disso. Quantos anos eu sonho em fazer isso? Eu dirijo palestras, eu organizo eventos, mas eu nunca posso falar. Mas a partir de hoje eu posso falar, porque eu estou experimentando a libertação de Deus na minha vida. A terra prometida pode ser uma combinação de todas as bênçãos de Deus. Pode ser uma combinação dessa vida abundante em Cristo, da habitação rica do Espírito Santo de Deus em nós. Mas a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção aqui é que Deus dirige soberanamente a sua vida.
Deus dirige soberanamente a sua vida. E você hoje aqui nessa igreja, você olha para você e fala assim, pastor, tem alguma coisa acontecendo, porque eu nunca, mas nunca imaginei que um dia eu estaria numa igreja, e muito menos nessa. Eu nunca imaginei que um dia aconteceria o que aconteceu comigo e que isso culminaria com estar aqui hoje à noite ouvindo tudo isso, pastor. Nunca imaginei. Agora eu começo a fazer para mim sentido as coisas que me aconteceram no passado, começa a fazer sentido. De alguma forma Deus estava me conduzindo para chegar a esse momento, ou seja, de alguma forma Deus me trouxe na porta da terra prometida. Quantas vezes eu entrei por labirintos, não sabia como sair, quantas vezes eu experimentei a solidão, quantas vezes eu quebrei a cara e errei, fiz os outros sofrer. E agora, eu não sei como, mas eu estou aqui. E eu estou sentindo que Deus tem alguma coisa melhor. Eu estou sentindo que novos tempos virão. Primeira coisa, meu irmão, Deus soberanamente dirige a sua vida. Isso significa que, embora você não soubesse e nem tivesse consciência, o dedo de Deus estava levando você para determinados lugares e deixando você viver determinadas experiências. Algumas vezes, Deus afastou o dedo um pouquinho, deixou você sofrer um pouquinho mais, para que você entendesse algumas coisas, para que você voltasse para o caminho. Enfim, Deus foi trabalhando a sua vida. E aí você entende o versículo, né? Que Deus faz todas as coisas cooperarem, conjuntamente cooperarem para o bem daqueles que o amam. Então, de alguma coisa, Ele fez todos os descaminhos cooperarem. Eu não sei como, mas Deus, na sua soberania, sabe e dirige a sua vida e o seu destino. Primeira lição desse texto, meu irmão, é que Deus dirige soberanamente a sua vida. Eu fico, assim, emocionado, e como Deus fala ao meu coração através disso. Moisés, eu desci. Moisés, eu fiz. Que glória, né, irmã? Que bênção! Você crê que isso acontece com você também, ou só com Moisés? Você acredita que Deus te chama pelo nome e falou assim, olha, hoje eu desci até você de uma maneira que você não tem como negar. E estou intervindo, estou mexendo aqui nessa peça de maneira que você não tem como sair. Para dar você a oportunidade de começar um novo capítulo na sua vida. Porque o que eu quero para você é coisas maiores e melhores. O grande problema nosso, homens do século XXI, é que nós abdicamos, que nós prescindimos dessa dependência de Deus. Nós achamos que nós podemos gerir a nossa vida independente de Deus. Esse é o grande problema e o grande desafio nosso. É o grande desafio do homem do século XXI. Eu fiz, eu errei, eu acertei, sempre eu. Eu sou capaz de tomar decisões e levar o meu destino. Eu sou capaz de construir o meu futuro independente de Deus. Deus é alienação. Deus é conversa de gente fraco. Quantas vezes você pode ler isso aí, sendo publicado aí na internet, nos noticiários, nos jornais e nas revistas, as pessoas falando da sua vida, nenhum momento mencionando a existência desse Deus que soberanamente dirige o nosso destino. E esse é o grande problema nosso do século XXI. O homem se acha bom demais para precisar de Deus. E eu vou ser muito pessoal com você. Talvez esse tenha sido até agora o seu grande problema. Você é bonzinho, boazinha, caladinho, caladinha, nunca matou, nunca roubou, só fez o bem para as pessoas. Você é um cidadão, uma cidadã, quase que nota 10.
E você quase que se chega a sentir assim, olha, vai ser um privilégio para Deus dirigir minha vida, né? Você quase que se sente assim, tão bom, né? Que vai ser uma honra para Deus. Então você não fez nada de errado, mas eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus: se você não passar a ser dependente de Deus, essa bondade sua não serve para nada. Você sabe qual é o passaporte para entrar na Terra Prometida? Aquela Terra Prometida que eu falei no começo, que é o céu. Sabe qual é o passaporte? E eu gosto de fazer uma pergunta para as pessoas com quem eu converso sobre o Evangelho, depois de um tempo, da seguinte maneira: se você chegasse no céu agora, e tivesse um anjo lá na porta do céu, e ele dissesse assim para você: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Está lá na porta, e está aquela fila enorme, né? E aí chega a sua vez, e aí o anjo fala assim: bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que Deus vai chamar você. Vamos dizer que foi de manhã? Bom dia. Por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Qual é a resposta que você tem para Deus, para o anjo? Eu encontro muitos dizendo assim para mim: pastor, eu diria o seguinte: olha, eu procurei ser uma boa pessoa, nunca matei, sempre a mesma conversa, nunca roubei, nunca adulterei. Agora eles estão parando de falar o adulterei, porque o adultério ficou tão comum que agora é só matar e roubar, que é pecado grave. Adulterar já não tem, está assim mais agora. A novela está ensinando abertamente isso, então a gente já está acostumando com esse negócio, né? Então, normalmente as pessoas assim: nunca matei nem roubei, pastor. Procurei ser um bom filho. Procuro até ajudar as pessoas que precisam, Eu sou um cara legal. Então, eu acho que, pastor, não sei não, eu acho que eu entraria, viu? Será que é essa a resposta que me leva para o céu e te leva para a terra prometida? Será, meu irmão, que exista alguma coisa que eu e você venhamos a fazer nessa terra que nos torna bons o suficiente para entrar no céu? Será que você, em sã consciência, pode olhar para trás na sua vida e dizer assim: pastor, eu acho que eu fui bom o suficiente para merecer o céu? E você sabe que no céu não entra pecado nenhum. Você tem consciência disso? De que nós, por melhor que sejamos, sozinhos, nós somos incapazes de merecer o céu. Por isso Paulo diz: pela graça, isso não vem, é dom, para que você não se ache, para que você não se glorie, achando você capaz. Então a salvação é um presente de Deus para você. E quem conquistou esse presente de Deus para você foi Jesus. Você crê nele? Eu creio. Então tá bom, pode entrar. Você crê nele, que ele conquistou o seu lugar no céu? Ele, Jesus. Espera aí, tira a atenção de você. As suas boas obras não valem nada. Porque se eu for fazer uma conta das suas boas obras e dos seus pecados, você está perdendo de muito. Só essa conta já deixa você fora da possibilidade. Essa conta, quem gosta de matemática, faz essa conta. Você vê que não dá. Que as nossas boas obras são insuficientes. Então, o passaporte para o céu é essa dependência declarada de Jesus para a salvação. Anjo, eu por mim mesmo eu estou fora, mas eu vou em nome de Jesus porque ele conquistou o lugarzinho para mim. Foi ele. Olha para ele, anjo. Conversa com ele sobre mim, que ele me conhece. Por isso eu posso entrar. Soberania de Deus é uma coisa que as pessoas têm tanta dificuldade para entender. Mas independente do que eu penso, do que eu acho, Deus continua dirigindo a minha vida e a sua vida.
E sabe para onde Deus está te levando? Para a terra prometida. O que o povo aqui precisava fazer? Você viu o que Deus fez. E o que o povo precisava fazer? Disse o Senhor a Moisés: manda o povo espiar a terra, que eu hei de dar. Já está certo que será de vocês. Eu só quero que vocês olhem a terra. Eu só quero que vocês olhem a terra. Espiem a terra, vão na terra, pisem na terra, andem na terra e voltem me trazendo o relatório do que vocês acharam. E pasmem, pasmem. Aqui o povo se dividiu em dois grupos. A minoria olhou as bênçãos de Deus e falou assim: é fria. É difícil demais, Moisés, é muito problema, é muita dificuldade. As pessoas que moram lá são muito grandes, são gigantes, eles vão comer a gente, devorar a gente como pão. Moisés, não dá para tomar posse da bênção de Deus. Em outras palavras, Moisés, Deus se enganou, Moisés. Apenas 2 homens, fazendo parte da minoria. Um deles aqui, o texto diz que se levantou, Caleb. Eita, homem de fé. Levantou perante todo o povo e mandou que todo mundo calasse a boca. O texto é claro: calem a boca, fechem a boca, calem. Ele fez calar o povo, ele deve ter ficado muito bravo. E a palavra dele foi só uma: vamos continuar confiando na promessa, e vamos possuir a terra, vamos continuar confiando e vamos entrar na terra prometida. Vamos continuar acreditando, porque o problema é que na primeira dificuldade esse povo desistiu, e assim como infelizmente pode acontecer com você, na primeira dificuldade você tira os olhos da promessa e começa a duvidar. Por que muitas pessoas durante a caminhada se desanimam? Por que muitas pessoas voltam para trás? Elas chegam na porta da terra prometida, muito próximos de tomar posse daquela bênção e de começar um novo capítulo na sua vida, então elas voltam para trás. E o estado delas agora é pior do que o anterior. Por quê? Porque desistem de confiar. Porque não persistem em confiar na promessa de Deus. A terra que eu hei de dar, que já está prometida há tantos anos. Vão lá e dêem uma olhada na terra. A terra é de vocês. Por que às vezes a gente, ao invés de entrar na bênção, a gente anda mais 40 anos no deserto? Esses 2 grupos aqui se dividiram e ofenderam profundamente a Deus, porque a incredulidade ofende a Deus. Apesar de todas as manifestações de Deus, do poder, dos milagres, aquele povo ainda duvidou. E você fala assim: pastor, mas que povo ruim, hein? E eu digo para você, esse povo é igual eu e você. Apesar das manifestações de Deus constantemente na nossa vida, na primeira dificuldade a gente pensa: mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que essas bênçãos que o pastor fala aí na igreja, as bênçãos para a minha família, as bênçãos para a minha vida pessoal, eu acho que isso aí não é para mim, não dá. O pastor não sabe as lutas que eu tenho lá em casa, o pastor não sabe o cabeça dura que é o meu marido, o pastor não sabe como é difícil a minha vida, então, pastor, não vai dar, viu? Eu vou ficar aqui mesmo, pastor, eu vou até olhar a terra prometida de longe, vai na bênção, que eu fico aqui olhando. E aí os irmãos todo domingo dão testemunho das bênçãos e você fica no banco do outro lado da terra prometida, porque você não avançou pela fé, porque você duvidou de que aquelas bênçãos eram para você. As oportunidades de Deus se renovam todos os dias.
E você escolhe avançar ou eu vou andar mais 40 anos? O povo escolheu andar mais 40 anos. Josué e Calebe foram preservados. E 40 anos depois eles entram na terra prometida e tomam a sua parte na terra. Josué se transforma num grande comandante que conduziu o povo a tomar posse de toda essa terra. Porque Deus honra aqueles que são fiéis até o fim. Deus honra quem não negocia sua fé. O texto nos diz aqui que Deus se indignou com esse povo. E eu quero mostrar para você no versículo 14, depois você, no capítulo 14, melhor dizendo, o que aconteceu? Você talvez já saiba esse texto de cor, mas é sempre bom lembrar. Capítulo 14 continua a história. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Moisés, era melhor que a gente tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo do deserto. Por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Vocês estão vendo o poder da incredulidade? Irmãos, eu não quero ser cansativo, mas faz uma recapitulação de tudo que eu falei. Deus lá do Êxodo, a manifestação do poder de Deus, Deus descendo, Deus falando, as 10 pragas, o mar vermelho se abrindo, água brotando da terra. E agora esse povo tem a coragem de dizer assim: é melhor que a gente tivesse morrido no deserto. Que Deus irresponsável é esse que trouxe a gente até aqui, Moisés, para morrer na mão dos nossos inimigos? Que Deus é esse, Moisés? E, irmãos, a incredulidade tem um poder tão grande que toda a congregação, todo o povo de Deus se levantou e chorou e lamentou. Porque a incredulidade é algo contagiante. Eu vou dizer uma coisa para você, que Deus me ajude e me perdoe, mas se é uma coisa que eu corro léguas, é de gente que não tem fé. Principalmente quando você tem um projeto, quando você tem uma ideia, quando você compartilha um sonho, aí levanta aquele matador de sonho e fala assim: Ih, rapaz, isso não vai dar certo nunca. Eu fujo de gente assim. Por isso, meu irmão, cuidado para quem você vai contar os seus sonhos. Selecione bem, porque os matadores de sonhos estão de plantão. Para dizer para você, cara, na igreja, Bíblia na mão, que isso, para quem te viu, quem te vê. Mudança de vida. Se você começou a vir na igreja, pode esperar que tem uns matadores de sonhos de plantão aí, vai falar para você. A incredulidade é contagiante, meus irmãos. O povo todo se levantou e caiu nessa. Mas eu louvo a Deus pela experiência narrada nesse texto de Josué e Calebe. Você continua lendo a história, versículo 6 em diante. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação: a terra que, pelo meio do qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então, versículo 8, então, se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar nessa terra que mana leite e mel. Tão somente, meus irmãos, não sejam rebeldes, não sejam incrédulos, não tenham medo do povo dessa terra, porque Deus é conosco. Deus renova diante de nós todos os dias oportunidades. E você vai escolher avançar ou voltar.
Se você esperar uma comitiva para visitar você na sua casa, para dizer assim, vai sim que vai dar certo, desista. Você tem que ser firme no seu propósito de começar um novo capítulo na sua história. A coisa foi tão complicada que Moisés, gente, até hoje, se você for lá em Israel, Moisés até hoje é uma figura reverenciada. Mas o texto nos diz aqui que esse povo foi capaz de falar assim, vamos colocar alguém no lugar de Moisés. Porque Moisés errou ao nos trazer aqui. E se você tem um sonho, tome cuidado, porque você vai ser o primeiro a levar a cacetada. Sonhadores têm que estar dispostos a pagar o preço. Todo lugar é assim. Sonhador é o primeiro a levar a cacetada. Muitas vezes vai ficar sozinho. Pode crer. Moisés aqui se viu sozinho. Moisés, nós vamos colocar outro no seu lugar, viu? Você é um irresponsável. Você trouxe a gente aqui para morrer. Moisés tinha um sonho de Deus no coração dele. Então você se prepare, não se iluda, achando que esse avançar na graça de Deus, nos propósitos de Deus, é uma coisa que todo mundo vai te aplaudir. Não. Você terá oposição, você terá dificuldades. Mas, como o próprio texto nos diz, se o Senhor se agradar de nós, procure viver uma vida que agrade a Deus e ponto final. Só isso, meu irmão. Se nós conseguirmos isso, viver uma vida que agrade a Deus, os nossos olhos estarão santificados. E quando nós olharmos para as bênçãos de Deus, elas serão bênçãos e não serão maldições. Porque quem olha para as bênçãos de Deus sem santificação, vê maldição. O que santifica a minha visão é a minha comunhão com Deus. Você já deve ter essa experiência de olhar para uma coisa boa e outra pessoa vir olhar e achar aquilo ruim demais. Você fala, mas não é possível que essa pessoa não está vendo o benefício, a bênção que é. Sim, é porque os olhos dele não foram santificados, porque o coração dele não está diariamente no altar, então a visão dele é manchada pela incredulidade, ele é míope. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistar a terra, porque Deus será conosco. O que você espera que Deus, nos próximos dias, meses e anos, faça na sua vida? Qual é a terra prometida que você espera alcançar? Em primeiro lugar é o céu, ponto final. Mas enquanto você está aqui na terra, quais as bênçãos que você espera alcançar de Deus? Que mudanças você gostaria que Deus fizesse na sua vida? O que você está esperando? E agora eu quero te perguntar, como é que você está vendo isso? Qual o relatório que você traz? Não, pastor, vai dar sim. Em nome de Jesus. Está cheio de problema, está cheio de gigante, mas se Deus se agradar de mim, Ele vai dar vitória. Ele vai me dar a realização desse sonho. O que você espera que Deus faça nesses próximos dias, meses e anos na sua vida? Início de ano é um momento muito próprio para a gente fazer isso. Tem uma caixinha lá no fundo da nossa igreja. Eu queria pedir a alguém para trazer essa caixinha para mim. Quem está mais perto aí, podia trazer essa caixinha para mim aqui? Queria que você gravasse. Obrigado, José Mauro. Essa caixinha, ela fica aqui na igreja o ano inteiro. E essa caixinha, nós pedimos aos irmãos para colocar aqui os seus sonhos. Você escreve o seu sonho no papel. Resumidamente, não conta a história, porque não cabe aqui. Obrigado, Zé Mauro. Muito obrigado. E aí você coloca aqui uma caixinha simples. Né? Simples, mas muito bonita, muito bem feito. E os seus pedidos de oração, os seus sonhos, a gente ora por eles todos os dias na igreja, tem gente orando. E nós estamos agora organizando aí, se Deus quiser, na liderança aí do Ministério de Oração, a Belosia, a Esther,
a Linda e outros irmãos que vão estar apoiando. Nós vamos ter na igreja intercessores o ano inteiro, o tempo todo, orando pela sua vida e pedindo a Deus que abençoe você no realizar dos seus sonhos, no avançar para a terra prometida. Agora, você vai depositar o seu papelzinho aqui e vai falar assim: eu também vou me comprometer em orar por eles. Quando você coloca o papel, você se compromete a orar. Porque a oração vai livrar você da incredulidade, a oração vai livrar você do medo. A igreja nós teremos várias opções de programas de oração. Já temos e vamos ter mais. Campanhas de oração. Nós estamos querendo, se der tudo certo, se for aprovado, nós vamos ter uma semana inteira de oração a cada bimestre. Nós vamos começar o bimestre tendo uma semana de oração. Todo bimestre. Isso vai ser um dos programas. Vamos ter campanhas de jejum, de oração. E você, ao colocar o seu sonho aqui, coloque o seu coração comprometido. Porque colocar o seu sonho aqui é como você espiar a terra. Colocar o seu sonho aqui é como você falar como Josué e Calebe. Eu não tenho medo dos adversários. Se Deus se agradar, nós vamos conseguir. Então, colocar o papel aqui é você se dispor a orar e fazer a sua parte. Deus já desceu e já falou com você, agora é com você. Você já percebeu que soberanamente Ele dirige a sua vida. Louvado seja Ele por isso. E você já entendeu também que o que Ele quer é o melhor para você. É levar você para as bênçãos especiais, melhores, mais excelentes. É tirar você da assistência e colocar você dentro do campo para você jogar e participar da obra dEle. Crer é participar. É sonhar. É participar e ajudar na construção. Então, ao depositar a sua oração, você vai dizer: olha, pastor, eu estou me empenhando. Se Deus se agradar, nós vamos conseguir. No final do ano, como a gente sempre faz, na virada de ano, no culto a gente abre. E aí você vai poder compartilhar. E quem sabe você vai realizá-los antes do final do ano. São metas a curto prazo. Então você pode chegar para mim e falar: pastor, Deus já respondeu uma oração lá da campanha. Eu queria uma hora que o senhor me desse para me contar para a igreja. 5 minutos para me contar para a igreja. Porque o seu testemunho vai ajudar a outros. Isso é uma forma prática de nós avançarmos para a terra prometida. Coisas maiores e melhores estão por vir. Obras maiores Ele fará.